Boa noite a todos. Então, nós vamos dar continuidade, novamente falando sobre mais o item do capítulo Bem-aventurados aflitos, capítulo 5, do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o item Motivos de resignação, né? Vamos entender um pouquinho essa mensagem do Evangelho, o que nos traz, né? O que tenta trazer para dentro dos nossos seres espirituais, nos transmitir aí um pouquinho de paz, um refrigério para o nosso espírito, né? Um alicerce de sustentação para que a gente possa dar continuidade na nossa caminhada, né? Passando aí pelas nossas provações, pelas nossas expiações, com muita renúncia, né? Com muita resignação e com muito amor. Vamos falar um pouquinho o que é ser resignante, né? Resignante é aquilo que resigna, que é alvo de resignação. É a pessoa, é aquele que aceita de modo voluntário e sem contestação o que lhe é apresentado. Ele é um indivíduo resignante. Mas quando a gente pensa nessa situação de aceitação, aceitar não é o mesmo que cruzarmos os braços, né, e deixar as coisas como estão. Eu interpreto, né, essa mensagem do Evangelho, desses motivos de resignação, como um alerta, né, para que a gente não nos percamos aí com sentimentos contrários, né, ao sentimento de ódio, sentimentos de revolta, né, sentimentos de ira, né, que a gente tenha, né, ou ao menos busque condições de aceitar, né, aceitar o que nós estamos vivenciando, o momento da vida, né, que nós estamos precisando aí deste aprendizado, mas não ficarmos de braços cruzados, né, nos tornarmos mais positivos, buscarmos aí meios, metas, né, de superação, nos entregarmos às lutas, né? Mas de uma forma perseverante, de uma forma positiva, né? Abrindo aí, quem sabe, novos caminhos, novas ideias em nossas mentes, né? E não nos entregando ao ódio, à reclamação, né? Aos sentimentos contrários ao que de fato nós precisamos nutrir aí para o nosso espírito. Que ao invés de nós proporcionarmos aí uma alavanca de crescimento, a gente acaba ficando meio que estacionado, né? Presos a ideias aí não tão positivas que atrapalham o nosso desenvolvimento. Então vamos começar pela leitura do Evangelho. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que o leva o padecente a bem dizer do sofrimento, como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saudeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Então, a gente pensando, né, nessa situação, né, que a gente precisa ser grato, né, por passar aí por um momento de sofrimento, a gente precisa dessa gratidão por algum estágio aí de vivência, né, que está nos incomodando, nos trazendo aí um desconforto, né, tomarmos o cuidado para que não nos traga um desequilíbrio, e a gente passa a se questionar, mas qual é o meu objetivo de encarnação, né? Por que aqui estou, né? Então,
nós encontramos no Livro dos Espíritos, na pergunta 132, né? Kardec ele busca essa resposta, né? Esse conhecimento aí. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Ou seja, né, a encarnação ela vem não como um castigo, não como uma punição, mas uma oportunidade de crescimento. É uma oportunidade de nós conseguirmos enxergar as nossas vivências, né, enxergar as nossas experiências e ter a elucidação de me questionar, de me perguntar, né, o que eu vim fazendo, o que eu preciso modificar, o que eu poderia fazer melhor, quem eu poderia ajudar, que numa outra talvez eu venha a ter prejudicado. E o que eu achei muito interessante é essa parte que fala o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Ou seja, o nosso desenvolvimento espiritual, ele faz parte da obra da criação de que maneira? Nós estamos sendo co-criadores junto com o Criador. Então, através de nós, nós somos instrumentos de criação. Então, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, elas estão criando coisas, criando situações, né? E, de certa maneira, as nossas vivências positivas, elas estão criando exemplos que vai auxiliar outras pessoas no despertar, no amadurecimento, né? No burilamento. E o trabalho, ele é visto, né? O trabalho de maneira geral, quando eu falo de trabalho, eu falo de nossas ações, tudo que nós estamos vindo trabalhando dia a dia, através de nossos atos e atitudes, provoca um amadurecimento, provoca, faz parte da evolução de cada ser, né? Então, nós estamos dia a dia trabalhando para o nosso progresso, e co-criando, né, através de exemplos, através de situações, para o progresso de quem está ao nosso lado, para o progresso de quem está nos observando, né? Seja lá até mesmo um irmão desencarnado, né, que passa a nos observar e encontra caminhos, encontra meios, né, dele mesmo encontrar a luz que existe dentro dele, né? As faculdades que ele mesmo já tem e ele pode angariar aí um crescimento individual. Então, para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento. E que instrumento é este? O nosso corpo, né? E esse instrumento, ele tem que ser de harmonia com a matéria essencial do mundo. Então, quando eu vou encarnar no plano Terra, eu vou encarnar num corpo com todas as, as ferramentas que eu necessito para aqui estar, né? Então, quando eu, sei lá, eu posso estar indo para um outro plano, lá eu também vou usar todas as ferramentas que ali eu preciso. Pode ser que não sejam idênticas, né? A fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Peguei um trechinho no livro Vida, Desafios e Soluções, de Joana de Ângeles, né, psicografia através do Divaldo. Ela fala o seguinte: ninguém se encontraria reencarnado na Terra não tivesse a existência física uma finalidade superior, né? O ser é produto de um largo processo de desenvolvimento dos infinitos valores que lhe dormem em latência. Ou seja, nós temos N faculdades dentro do nosso ser espiritual
e que à medida que nós vamos amadurecendo, à medida que nós vamos tendo condições, elas vão acordando, elas vão aí chegando à tona, né? E nos ampliando as nossas ferramentas. Mas qual é a medida que eu consigo acionar essas ferramentas? Evoluindo. Não tem outro meio. Eu preciso evoluir. E como eu evoluo? Eu vou me desprendendo materialmente, vamos dizer assim. Eu vou fazendo o exercício do mergulho do meu ser para que eu me conheça, né, que eu conheça minhas potencialidades, que eu conheça os desafios que eu ainda preciso superar, e assim eu vou fazendo com que essas faculdades elas venham à tona e eu possa usá-las como ferramenta de crescimento, aguardando os meios propiciatórios à sua manifestação. Então, etapa a etapa, passo a passo, são realizados progressos que se fixam mediante os hábitos que se incorporam à individualidade. E tudo é fantástico quando a gente fala de individualidade, porque tudo que eu adquiro, ele passa a ser meu. E é um meu que eu jamais vou perder, né? Todo desenvolvimento que eu estou angariando nessa existência, ele vai ficar comigo para a eternidade. Eu estou construindo a minha individualidade. Eu posso ter tido várias personalidades nas reencarnações, mas estão todas comigo, não é perdido. Numa próxima, eu posso aí estar numa condição melhor, né? Quando eu falo de condição melhor, é de entendimento, de compreensão, para que eu possa despertar mais faculdades que estão aí em estado de latência para o meu crescimento. E que resulta do somatório das vivências das multifárias reencarnações, ou seja, das várias espécies ou dos diversos aspectos de encarnações, né? Então, quando a gente fala das multifárias reencarnações, é das diversas situações na qual eu já reencarnei, né? Eu posso ter tido aí inúmeras experiências e cada uma muito distinta da outra, né? Então, vale muito a pena a gente refletir nisso, né? Aproveitar cada segundo, cada momento e cada desafio que nos é oferecido e crescer cada vez mais, né? O homem que sofre assemelha-se a um devedor que, avultada a soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje a centésima parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se o não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a centésima parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Então, poxa, né? Eu, às vezes, de uma dificuldade que eu esteja passando, ou de uma experiência, né, distinta aí, que causa um pouco de desconforto que eu estou passando, quantas coisas eu não consigo resgatar dentro, né, das experiências aí que eu já tive em diversas reencarnações, né? E à medida que eu estou cada vez mais amadurecido, né, uma mínima situação que seja, ela amplia demais o meu horizonte espiritual, né? Eu posso passar a enxergar diversas coisas, né? Ou que eu não dava valor, ou que eu não tinha ideia de como sentir, ter essa sensação, né? Até mesmo, né, em relação ao julgamento, a gente às vezes se pega muito, por mais que a gente se policie, julgando, né? E quando a gente tem a experiência, nós temos um leque de despertar gigante, né? Porque experimentar é o mesmo que vivenciar. Eu me lembro que nós já conversamos uma outra vez, que eu até
trouxe aqui que Deus ele não nos julga, porque ele nos conhece em nossa intimidade, porque ele enxerga através dos nossos olhos, e quando ele enxerga através dos nossos olhos, ele sabe exatamente o que eu estou sentindo, o que eu estou passando, né? Como que é tudo isso dentro do meu ser. E a gente não tem essa compreensão do nosso irmão, ou de quem está do nosso lado, ou de uma pessoa desconhecida, e às vezes a gente acaba apontando o dedo, e o que a experiência, né, de talvez vivenciar uma situação parecida, nos traz essa lucidez. E a gente tem, assim, a oportunidade de corrigir, seja nosso pensamento, seja as nossas palavras, o nosso ponto de vista, né? Essa é a riqueza da encarnação, as experiências. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 258, quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, assim, nós temos sim uma, vamos dizer assim, uma breve consciência, né, do que nós escolhemos, né, porque fomos nós mesmos que escolhemos. Então, à medida que vem chegando, é lógico que talvez a gente não tenha a lucidez, né, de compreender a necessidade de por isso passar, né, ou muito menos de ter escolhido essa situação. Mas a doutrina ela é muito consoladora, né, de nos dar essa percepção já, né, eu não estou vivenciando isso por acaso, o acaso não existe, né, tudo tem um porquê, tudo tem uma causa, né, e tudo vai me levar a algum lugar essa situação vai me levar, e sempre, se a gente busca, né, com, com muita fé, com muita perseverança, com pensamentos positivos, por mais difícil que seja, se a gente busca com essa esperança, né, de tentar o melhor, a gente vai caminhar para resultados positivos. Lógico que quando a gente faz essa pré-programação, né, e ela pode ser mudada a qualquer momento, porque se nós temos a consciência do livre-arbítrio, eu posso ter feito uma escolha e aqui eu decido por outras opções, por outros caminhos. E cada ação ela gera uma consequência, né? E então assim, eu não tenho uma ideia das consequências, né? Eu tenho um norte encarnatório, né, uma pré-programação que eu mudo a qualquer momento. Eu não sei quais serão as minhas sensações. Eu não tenho essa previsão de sensações de quando eu vou vivenciar. Eu simplesmente vivencio e vou descobrindo ao longo do tempo. Então, por mais que a gente escolha as provas, isso não quer dizer que a gente vá ter uma previsão de como eu vou me comportar, né? Até porque, como benefício, nós temos o esquecimento, né? Que nós até falamos sobre isso. E ele é muito benéfico quando a gente pensa, né? Principalmente com quem eu preciso conviver, né? Como foi essa minha relação anterior, né? Quem eu preciso amar, quem eu preciso aprender muita coisa numa nova experiência. Então ele é benéfico. Qual o sentido das palavras? Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Então, assim, por mais que a gente tenha essa compreensão que eu devo buscar mais acertos do que erro, a gente também tem que lembrar que errando se aprende, né? Então, a Joana de Ângeles, ela nos chama atenção para dizer o seguinte: toda aprendizagem assenta-se nos critérios do erro e do acerto, selecionando as experiências consideradas saudáveis, benéficas, que se fixam pela natural repetição. Então,
Mesmo que a gente cometa erros, é extremamente normal e esperado, né. E nós temos como consolação que nós vamos ter sempre a oportunidade de corrigi-los. Então é isso que nós devemos ter em mente. Eu errei, mas eu tenho a condição de corrigir o meu erro. E como nessa imagem é de plantio em plantio, né, nós vamos colocando aí nossas sementinhas através de nossas ações, e os frutos eles vão germinando e com o tempo vão crescendo, até que a gente consiga chegar, né, num amadurecimento aí, positivo. No Livro dos Espíritos eu selecionei essa questão 259. Do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos? A gente acabou de falar sobre isso, né? Todas não, porque não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Então, toda ação, ela gera uma consequência. E a consequência vai depender da nossa ação. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamentos se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Então, eu tenho uma ideia do que vai me estar sugerido. Agora, o que eu vou escolher naquele momento, eu não sei, né? Vai depender muito da minha estrutura, da minha força de vontade para eu não desviar do caminho. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinadas espécies. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora se verificará este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terá de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de caíres. Ignoras, contudo, em que ponto cairás, e bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Se ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito segundo vulgarmente se diz. Estamos, passando por um momento de crise existencial, uma crise financeira, uma crise amorosa, seja qual for a origem da crise, nós vale a pena a gente refletir nessa mensagem que Emmanuel nos passa. O momento é de prova, ergue-te e aceita. Não te queixes, trabalha. Não te desculpes, ora, ora. O serviço no bem é paz no esquecimento. Ante as crises que encontres, faze o melhor que possas. Nas árvores podadas, Deus multiplica os frutos. Ama, serve e não temas. Deus agirá por ti. Então, tem mais um trechinho aqui no Evangelho. As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Que quando a gente está no momento de provação, né, quando a gente está passando por um momento de dificuldade, nós queremos a solução para ontem, né? E extremamente normal, levando aí pela nossa humanidade. Mas será que não é aquele momento de paciência, de resignação, de aguardar um tempo, observar tudo que está à minha volta? Talvez eu tenha tantas coisas ainda para arranjar, né, para consertar e de repente a solução surge. Eu só não posso ficar de braços cruzados.
me queixando, como Emmanuel fala. Eu tenho que trabalhar, né? Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Se não for por hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será noutra. Quando a gente começa a, a entender um pouquinho, a gente percebe que, na verdade, nem acaba sendo uma punição, né? A gente entende, a gente passa a ver como uma oportunidade, né? Uma oportunidade de uma experiência diferente, né? Que a gente precisa para crescimento. Que quando a gente pensa em punição, a gente volta em um Deus que ele não é pai. E na verdade não é isso, né? Deus ele é pai, Deus ele compreende, ele entende, ele sabe da nossa intimidade, né? Muitas vezes melhor que nós mesmos, porque a gente fica com uma trave em nosso olho e não nos permite nos enxergarmos, né? Então é de uma grandeza que a gente não consegue nem mensurar. Então é uma oportunidade sempre de crescimento. É mais um trechinho do livro Vida, Desafios e Soluções. Passando o princípio inteligente. O que é o princípio inteligente? Eu já vou até adiantar aqui. Lá no livro dos Espíritos, na questão 23, o que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Então, passando o princípio inteligente por diversos patamares do processo de evolução, o que são esses diversos patamares? As nossas diversas reencarnações, né? As nossas diversas experiências que nós vamos aí construindo a nossa individualidade. Então, por essas diversas experiências, fixa todas as experiências que lhe constituem patrimônio de crescimento mental e moral, atravessando os períodos mais difíceis e laboriosos da fase inicial para alcançar os níveis de lucidez que o capacitam à compreensão e vivência dos soberanos códigos que regem o cosmos. Então, à medida que nós vamos evoluindo, à medida que nós vamos nos permitindo, né, tirar essas traves, esse véu de nossos olhos, pensando aí em nossos olhos espirituais, né, tendo acesso às nossas faculdades, nós vamos atravessando, né, e angariando mais lucidez que nos capacitam compreensão, né? E eu peguei esse trechinho aqui de São Francisco de Assis, eu achei muito pertinente para alimentar a nossa reflexão, que ele fala: Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado, e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Eu achei assim muito sábio, porque muitas vezes a gente acaba, né, dedicando tanta energia, tanta força para coisas que não é o momento de ser mudado, né? Não é o momento. E a gente acaba tendo uma renúncia para o que realmente pode ser mudado, né? Então, se a gente parar para refletir um pouquinho sobre nós, a gente às vezes gasta tanta energia para mudar outra pessoa e a gente não gasta nem um terço para mudar nós mesmos. Porque mudar a nós mesmos é extremamente possível. Eu consigo me mudar, né? Olhar para mim, lógico, não é fácil, mas é possível. Eu consigo mudar as minhas ações, mudar os meus pensamentos, mudar as minhas palavras, né? Mudar as minhas atitudes, mas eu não consigo mudar o outro, né? Eu preciso respeitar o tempo de cada um. E olha como São Francisco foi sábio. E ele pede essa sabedoria, né, para a gente distinguir uma coisa da outra. Que tem coisa que a gente consegue sim mudar e tem coisas que não. Tudo a seu tempo. Eu usei esse exemplo, né, mas para
tantas outras coisas não se encaixam, né? Mas eu só vou saber refletindo sobre o que eu penso, né? Refletindo aí sobre as minhas atitudes, refletindo sobre os meus pensamentos, e eu vou encontrando aí onde se encaixa esse pensamento, né? Essa prece, vamos dizer assim, de São Francisco, né? Porque eu tive essa visão e vocês podem ter outra, né? Que se encaixam aí na vida de vocês. E é fundamental pedir para que Deus nos auxilie, para que a gente tenha condições de diferenciar, né? Uma coisa da outra. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, eu vou fazer um breve comentário que é interessantíssimo. É, a, na tradução foi acrescentado da dor, né? Mas, pelo que eu soube em conversa com alguns amigos, com a Gláucia, com o Arthur, a real escrita do livro é o problema do ser do destino. Da dor veio de crédito aqui no para nossa língua, né? Vale a gente refletir um pouquinho aí na ênfase, né, que nós damos aí para a dor, né? Às vezes o quanto a gente exalta, né, esse sentimento. A alma ela deve conquistar um por um todos os elementos, todos os tributos de sua grandeza, de seu poder, de sua felicidade, e para isso ela precisa do obstáculo, da natureza resistente, hostil mesmo, de matéria adversa, cujas exigências e rudes lições provocam seus esforços e formam sua experiência. Então, às vezes, a gente precisa, né? Quando a gente fala de nos desmaterializando, né? Mas, poxa, o quanto que a experiência material nos é riquíssima, né? Porque a gente precisa, né, de realmente trabalhar, né, esse diamante que nós somos, né? Até que ele realmente é, surja, né? E daí também, nos estágios inferiores da vida, a necessidade das provocações e da dor, a fim de que se inicie sua sensibilidade e, ao mesmo tempo, se exerça sua livre escolha e cresçam sua vontade e sua consciência. Trouxe uma imagem de fundo aí que nos faz pensar bastante, né? O quanto a gente precisa ser mais compreensivos, né? Aceitar muitas situações, muitos companheiros, né? Muitas atitudes, sermos mais tolerantes, agirmos com mais sabedoria, né? Ter um pouco de freio naquele ímpeto, de repente me chega uma uma conversa que eu, nossa, eu não consigo nem pensar, não consigo agir com sabedoria e eu já dou a minha resposta impensada, né? A gente exercitar aí um pouquinho da nossa humildade, nossa generosidade, fundamental refletir nessas palavras. Entre essas faltas, cumpre se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar, absolutamente como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e tomássemos de novo por empréstimo. André Luiz vem aí nos ajudar. Nunca explodir, gritar, irar-se ou desanimar, mas sim trabalhar. O erro ensina o caminho do acerto e o fracasso mostra o caminho da segurança. Toda realização é feita pouco a pouco, né? Não reclame da cruz que carrega. Sem ela, é provável que você não tivesse no que se apoiar para ir embora, a passos lentos, avançar com segurança. Eu achei fantástico, fantástico esses dois pensamentos de André Luiz. Dá para a gente
refletir bastante sobre as nossas ações, né? Sobre o que a gente vem nutrindo aí no dia a dia, né? Principalmente no momento que nós vivenciamos aí de tantas incertezas. Essa imagem também ela é fantástica, porque olha que interessante, né? Até que ponto eu vou me permitir ficar preso, né, numa mesmice, onde eu não influencio ninguém a mudança, nem a mim mesmo, né? Eu não mudo. Eu chego num determinado lugar, eu me acomodo e eu começo a agir como se fosse uma engrenagem, né? E uma engrenagem assim que muito prevista, né? Que não acaba não provocando nenhuma mudança, né? Que não traz aí algo, né? Fala, poxa, deixa eu dar um salto, né? Eu achei muito bacana para a gente refletir nessa imagem aí do peixinho ele saltando para um novo aquário, né? Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como o operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiverem feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos, nada vos toca, pois que recebeste na terra o vosso salário. Ide e recomeçai a tarefa. Então Chico vem aí nos auxiliar, né, dizendo que eu mantenha meu equilíbrio, mesmo sabendo que os desafios são numerosos, são inúmeros ao longo do caminho. Que eu sustente a luz e o brilho no olhar, mesmo sabendo que muitas coisas que vejo no mundo escurecem meus olhos. Essa imagem também ela é muito importante, né? Que é o eu me reconhecer, eu olhar para minha intimidade, quem eu sou, o que eu penso, quais meus objetivos, quais são as minhas lutas, quais são minhas metas, né? Eu preciso me conhecer. Para eu mudar algo em mim, eu só consigo mudar o que eu conheço. O que eu não conheço, eu não vou nem encontrar um caminho e um meio aí de progredir, né? De evoluir. Então eu preciso diariamente buscar me conhecer. Eu sou a pessoa que mais me interessa nessa encarnação, porque ela é para o meu crescimento, né? O foco principal é o meu crescimento. Então, se eu não me conheço, como que eu vou crescer? Como que eu vou amadurecer? Como que eu vou mudar alguma coisa? Então, é muito importante essa reflexão. O homem, ele pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito. Compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima, e longe de se queixar, ele agradece aos céus as dores que o fazem avançar. Então, quando a gente tira o foco da vida presente e a gente tem o conhecimento, né, da vida futura, a gente agradece qualquer situação pela qual nós estamos passando, né? Principalmente buscando mais amadurecimento para as nossas reflexões. Então, a doutrina espírita, ela é um bálsamo, né? Ela traz assim um conforto muito grande de sabermos que tudo que estamos vivenciando aqui hoje, de certa maneira, é passageiro, né?
como diz o Chico, tudo passa, né? E vai além, tudo se renova, né? O programa da evolução é constituído por páginas desafiadoras para todos os níveis morais do espírito em crescimento para Deus. Joana de Ângeles. Essa imagem também ela é fantástica, né? Poxa, tá. Acredito que nessa imagem aqui esteja chovendo. Tá chovendo, vou aproveitar essa chuva, agradecer que vai irrigar os solos, vai crescer a plantação, né? Novas flores virão, novos frutos, né? Eu não vou encarar a chuva aí como algo, nossa, chovendo de novo, né? Vou ter que pegar guarda-chuva, vou ter que me proteger. Aí trabalhou o meu certo plano, trabalhou aquilo, e é uma maneira diferente da gente ir encarando a vida, né? Encarando as situações aí que nos chegam. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição, sem invejar as dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto da alma, ao passo que, com a inveja, o ciúme, a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. Então vale a pena a gente refletir bastante nisso, né? Como eu venho encarando a minha vida, né? Eu estou agindo aí de fato como o Evangelho ele me sinaliza, né? Eu estou observando os motivos que eu tenho para agir com resignação, para que eu seja resignante, para que eu aceite, mas não de braços cruzados, para que eu trabalhe e lute, né, por melhores momentos, melhores situações, né? Mas que essa luta ela não seja baseada nem na inveja, né? E muito menos passando por cima de algum outro irmão. Que seja uma luta digna, né? Que seja uma luta honesta, que seja uma luta aí digna de ser vencida, né? E a gente tem aqui o trabalho das formigas, que eles trabalham em equipe, né? E eu acabo aí me remetendo ao social, né? O quanto a gente precisa considerar tudo isso, né? Que estamos todos aqui juntos pelo mesmo objetivo, né? Que eu tenho que ter essa compreensão, né? Que o meu trabalho ele tem que ser justo também, né? Eu não posso fazer nada para que eu tenha bons meios penalizando outra pessoa. Eu peguei um trechinho no livro Instrumentos do Tempo, é, do Chico Xavier, por Emmanuel. É fantástico. O título é Queixas Não. Então, assim, ele traz para gente, nesse bate-papo, uma lucidez muito bacana. É um fechamento interessantíssimo para as nossas reflexões. A vida é uma escola. Por mais difícil o processo educativo a que nos vejamos submetidos, saibamos valorizar o tempo, agradecendo e trabalhando ao invés de reclamar ou diferir. Todos somos chamados a estudar e aprender, prestigiando as oportunidades e as horas, ou seja, todos nós temos as nossas particularidades e as nossas dificuldades, né? Imagina quanta atividade ser-nos-á possível desenvolver em 30 minutos. Despendendo semelhante cota de tempo, conseguimos facilmente reconfortar corações aflitos, estender apoio aos que sofrem mais que nós mesmos,
Erguer esperanças caídas e efetuar prestações de serviço, a feição de viveiros de paz e de luz. A gente parando um pouquinho para pensar, o quanto a nossa prece diária, né, o nosso evangelho no lar, ele não é um momento de reconfortar corações aflitos. Quantos irmãos chegam próximos de nós em busca desse alimento espiritual, né? Para que possam se reencontrar, se reconectar e seguir o seu caminho. Por mais constrangedoras as circunstâncias que nos cerquem, nunca nos lamentemos. Ao contrário disso, apliquemo-nos quanto se nos faça possível a concretização do bem de todos. Essa diretriz, entretanto, é indispensável se nos amplia a visão. Compreender mais para servir melhor. Os motivos para a inquietação surgem frequentemente no cotidiano, mas se lhes penetramos o objetivo, saberemos acolhê-los de imediato, por ensinos da vida em nosso favor. A desarmonia sugere a necessidade de entendimento. Toda vez aí que a gente se encontra, né, meios em desarmonia, né, baixou aí um pouco o nosso padrão vibratório, tem alguma coisa que eu não compreendi, tem alguma coisa que eu preciso refletir, né, e que eu preciso aí de mudança ou de maior entendimento. O obstáculo leciona confiança. A solidão fornece aulas de autoanálise. O fracasso administra experiência. Imperioso discernir, a fim de que nos reconheçamos na condição de alunos, que todos os lances e dificuldades do caminho que nos foi apontado ao trânsito comum. Cada dia é uma fração de recursos que podemos empregar em aprendizado e melhoria por fora, para enriquecimento e sublimação por dentro de nós. Ante aqueles que já despertam nas responsabilidades próprias, não existe ocasião para queixas. Todas as horas são instrumentos que favorecem a execução das tarefas, que fomos induzidos ou claramente requisitados a realizar no campo do bem. Empenhemo-nos em lutar pela própria elevação. Ninguém está excluído, ou seja, não há privilegiados, né? A dificuldade bate aqui na minha porta, pode bater na porta de cada um de vocês, na porta do nosso vizinho, do nosso amigo mais querido, do nosso familiar, e é aquele momento de arregaçar as mangas, né? De trabalhar. E principalmente, né? Isso é fenomenal, é fantástico, né? Porque às vezes a gente tem uma visões, né? De distorcidas, né? Nossa, tudo pode acontecer na casa do meu vizinho, mas quando acontece na minha, eu não merecia passar por isso. E que quanta falta de reflexão, né? Quantos se afastam de semelhante imposição da existência, caem facilmente na reclamação ou na rebeldia, encontrando em si mesmos o infortúnio dos que param de agir e servir. Inexperientes ainda, acomodam-se com a ociosidade e com a sombra, esquecendo-se, porém, de que unicamente aqueles que dormem sobre colchões de rosas são os que sabem dramatizar a agressão dos espinhos. Só para relembrar, é do livro Instrumentos do Tempo, tá? Fantástico. Tem lições maravilhosas, vale muito a pena a leitura. Pessoal, para organizar essa nossa conversa de hoje, então eu venho me baseando no Evangelho segundo o Espiritismo, continuo no capítulo 5, estou indo item por item para a gente poder realmente refletir sobre cada lição, né, do Evangelho. Vale muito a pena. O livro dos Espíritos é fantástico porque a gente sempre consegue buscar links ali que nos faz aí maiores entendimentos, maiores reflexões.
Esse livro da Joana, maravilhoso, super indico. De Leon Denis também é maravilhoso a leitura, também ele linka muito com o evangelho, fantástico. Instrumentos do Tempo, e com o auxílio de sempre, Kardecpédia, que você digita ali uma palavrinha que você está em busca para ajudar na montagem aí do entendimento ou da nossa conversa, e traz toda a obra de Kardec aí e auxilia muito no nosso amadurecimento. Eu queria aproveitar e agradecer a participação de todos vocês. Desejo a todos uma ótima noite e muito obrigado pela presença.